encontro com Deus. Estamos praticamente 15 minutos atrasados, ok? 15 minutinhos atrasados. Vamos orar. Vamos orar. Você está sentindo falta de alguém que não veio hoje? Olha aí ao redor. Então manda mensagem, não espere só para o pastor, tá? Mandem mensagem. A nossa comunicação aqui de 0 a 100 é 3. Nossa comunicação nas redes sociais entre um com o outro, de 0 a 100 é 3. Descendo para 2, tá? Muito fraca. Precisamos melhorar muito, tá bom? Oremos. Pai, nesta manhã que o Senhor Deus venha nos abrir o nosso entendimento, para que a gente possa compreender de forma como o Senhor quer a Tua santa e maravilhosa palavra. Nós te pedimos a Tua graça sobre nós, cada um, aqueles que vão estar nos acompanhando nas nossas mídias sociais também, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Espero que vocês tenham trazido um caderno, uma caneta, né? Fala, mas tu que faltou aí a aula passada, bicho. O Aurélio faltou, mas não tem para ele também não. Esse era meu. Gente, bom dia. Quem tomou café aí? Isso aí, Deus é bom. Deus preparou o café para você. Minha gente, eu tenho um bônus. Toda aula tem bônus, né? Lembra? Toda aula da escola dominical tem bônus. Hoje tem um bônus bacana aqui, tá? O bônus é o seguinte, presta atenção. O bônus faz parte da aula, certo? O bônus que eu vou falar hoje é sobre liderança. Liderança. Tá? Mas eu vou falar o bônus depois da aula, porque a aula hoje é pequena, é curta. Eu dividi a aula de hoje em 2 aulas. Hoje, no próximo domingo, eu termino, porque ela é muito extensa, muito grande, e não seria bacana a gente tentar correr num assunto delicado. Então, eu dividi, hoje só tem 30 slides, é rápido, mas o bônus está bacana. Então, eu vou falar o bônus depois da aula, tá bom? Toda aula vai ter um bônus. Amém? Quem tem Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia? Bíblia de papel, não é Bíblia de celular, Bíblia de papel ainda. Bíblia de papel ainda, tá? Então, o Telegram não foi, mandei pro teu WhatsApp. O Telegram eu tentei 3 vezes, não foi. O WhatsApp foi de primeira. Vê se... Tu tá com o telefone aí? Vê se chegou. Nós temos... O bônus é o seguinte. Chegou que tu já mandou aqui automático. Até que ponto, né, eu tenho que obedecer a minha liderança, tá? Por que hoje não existe uma liderança unificada? E vou dar uma fundamentação aqui sobre isso, tá bom? Esse é o bônus da nossa aula de hoje. Tá bacana o bônus. E também no bônus tem aquela história tá junto do pacote, do bônus, aquela história do eu declaro, eu confesso, eu profetizo, eu determino. Bom, será se isso existe mesmo? No mundo, na Bíblia, à luz da Bíblia, será se isso existe mesmo? Eu declaro, eu profetizo, eu determino? Vai ver hoje, aprender isso hoje, tá? Amém? Então, hoje o tema como eu disse, é rápido, né? O relacionamento entre os... O que é Netzarim, lembram? O que é Netzarim? O significado de Netzarim? Nazareno. Entre os nazarenos, lembram que a raiz de Netzarim, Netzar, significa fruto, broto, né? Renovo, tá? O relacionamento entre os nazarenos e os judeus não crentes em Yeshua.
Gente, sabe quanto é um curso de hebraico do Israel Instituto Biblical of Studies, né? Do Instituto Bíblico de Estudos Israel, 4.500 pau. Caro pra caramba, né? O do Zandona tá 500 pau, né? Eu tava achando caro. Né? Aí lá do Moriá, da Carla. Eu não gostei muito não, porque ela especula muito, sabe? Com certeza. R$ 800, né? Esse aí, 4.000 e pouco, caríssimo, né? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Está gravando não, né? Não, depois da gravação eu falo. Notícia boa sobre o curso de hebraico, que eu vou estar montando, certo? Vai ser uns R$ 150, eu acho. Tá bom? Mas não vai ser aqui não, tá? Mas quem vai estar montando sou eu. Beleza, né? Ou será vai ser, eu vou ofertar terça e quinta, quarta, segunda e quarta e sábado o dia todinho. Vai ser, não, presencial, 100% presencial. Vai ser presencial. Vai ser terça e quinta. Terça e quinta aqui não dá para nós, né? Mas eu vou ter que ofertar, mas não só para a igreja, vou ofertar para o povo de forma geral. Eu vou ser o coordenador do curso. Terça e quinta, segunda e quarta e dia de sábado o dia todo. Aguardem, próximo semestre, a gente vai começar. Amém? Bom, então vamos ver esse relacionamento aí, foi que houve, tá? Entre os nazarenos e os judeus não crentes em Yeshua. A pergunta é, quem já leu o livro de Atos pelo menos uma vez aqui? Glória a Deus. Eita, corra pouco. Eita, ainda bem que eu não olhei, né? Ainda bem que eu fiz a pergunta olhando para cá. Pelo menos uma vez, livro de Atos. Esse pessoal que pelo menos leu uma vez livro de Atos. Teve muita perseguição, o apóstolo Paulo? Teve ou não? Então nós vamos ver isso aqui hoje também, essa perseguição, né? Tá? Vamos ver os grupos. Vamos ver os grupos que existiam na época de Jesus. Tá? Vamos ver tudo isso aí hoje. É rápido, tá? A aula hoje. Bom, no primeiro século, existiam diversos grupos integrantes do judaísmo. Diga pelo menos um. Fariseus, que mais? Saduceus, que mais? Como? Eu não entendi. Essênio, sim, correto. Não, escriba não é apenas grupo. Escriba é aquele cara que escrevia. Não faz parte do grupo. Quem mais? Não. Os herodianos eram partido do Herodes, os babões do Herodes. Existiam 4 grupos, a gente vai ver. Né? Agora vocês sabem o que eles pregavam? Os fariseus, o que eles pregavam? Olha a conversa que eu tive com você. Tá? Não vá falar besteira, fala aquilo que você não vai falar para falar, aqui nem Jardim da Infância. Vamos lá, fariseus. Acreditavam na ressurreição, o que mais? Era um grupo bem estudioso, sim. E os saduceus, o que eles acreditavam ou não acreditavam? Ei, tem alguém que não está aqui, que está aqui, mas não está aqui? Eu percebi agora quando eu olhei para todo mundo. Tem alguém que está aqui, mas não está aqui. Tá? Se for para você aí, ó. Então, os saduceus. Não acreditavam na ressurreição. E os fariseus, saduceus, os essênios. Eles eram separatistas. O que mais? Poxa, você tem 10 anos de igreja, não sabe isso. Você tem 5 anos de igreja, não sabe isso.
Você tem 1 ano de igreja, não sabe isso, gente. Quem não é, um mês de igreja não é para saber isso não, mas 1 ano de igreja já é para saber. Certo? Amém? Fala. Não, 1,5 palma não, meia palma, ele chegou super atrasado. Acaba tem fé aí. Sim, nós vamos ver detalhadamente agora o que cada um pregava. Amém? Bom, escute. As coisas, elas não podem ficar no campo das ideias, da mente. Você precisa ter um tablet. Já que você tem um smartphone aí, abre aí a página de notas e já que você não trouxe caneta, porque eu tô abominando papel. Eu quase não uso mais papel. Tá? Eu uso muito isso aqui como minha secretária. Então eu anoto tudo aqui agora. Tá? E quando tiver um pouquinho de dinheiro sobrando, eu vou comprar um tablet, que é muito pequeno. Vou comprar um tablet para a gente melhorar as coisas. Então não fique apenas no campo das ideias. Anotem, escrevam, tá bom? Senão você vai terminar o culto, vai sair daquela porta e você vai esquecer tudo que foi falado aqui hoje. Embora a gente tenha colocado... embora a gente coloque no término da aula, coloque no grupo da igreja, para você depois pesquisar. Então vamos lá. No primeiro século existiam diversos grupos integrantes do judaísmo. Integrantes de quem? Destacando-se os perushins, a pronúncia é perushim, que são os fariseus, seduquim, que são os saduceus, os isim, que são os essênios, e os canaim, que são os zelotes. Então eram esses 4 grupos que tinham na época. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os herodianos não entravam, tá bom? Porque eles não defendiam nada que fosse agregado ao judaísmo, à religião. Eles defendiam a política de Herodes. Por isso que o nome deles eram herodianos. Ok? Deu para entender? Os 4 grupos: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Desses 4 grupos, o sumo sacerdote fazia parte de qual desses grupos? O sumo sacerdote que condenou Jesus. Na verdade, o sumo sacerdote era Anás ou Caifás? Na verdade, o sumo sacerdote era Anás, que foi destituído, aí assumiu Caifás. Ele foi destituído por quem? Pelo Império Romano. Quem mandava era Roma, né? Tá? Tá todo mundo aqui? Mesmo que as crianças estejam ali, tá todo mundo aqui? Tá bom, beleza. Alguém está com sono? Quem está dormindo? Siebra está dormindo? Não, mas só porque o cara está de máscara preta. Vamos lá. Então vamos ver cada um aqui o que eles pensavam. Bom, não obstante, havia diversas subdivisões entre eles. Entre esses grupos haviam subdivisões. Há estudiosos, presta atenção no que eu vou dizer, calma. Há estudiosos que dizem que Jesus Cristo era fariseu, e também há estudiosos que dizem que Jesus Cristo era essênio. Tá bom? Ok? Então havia o quê? Diversas subdivisões entre os grupos, que podiam chegar, segundo os historiadores, até 40 subgrupos distintos. Nós tínhamos 4 grupos principais. Desses 4 grupos haviam subdivisões ou ramificações dentro desses grupos. Estão entendendo? Amém? Podendo chegar até, segundo os estudiosos, até 40 subgrupos. Vocês já ouviram falar alguma vez que Jesus Cristo era fariseu? Quem já ouviu falar? Pois é, Jesus ele defendia uma ala dos fariseus que nós vamos estudar aqui hoje. Aconselho vocês a baixarem o aplicativo The Chosen, quem não baixou ainda. Não sei se já está em português. Tá, Isaac? Só a primeira temporada. É coisa demais, é muito bom então. Baixem o The Chosen. Quem sabe inglês, no próximo sábado vai ter o webinar sobre o quê? Satan. Em inglês, Satan. Satan, né? Ai.
Ok? Bom, vamos ver o que cada um pensava. Começando pelos fariseus, que era a grande maioria, era composta de fariseus. Quantos fariseus existiam na época de Jesus? Chuta aí. Letra A. Letra A, 1.000 fariseus. Letra B, 3.000. Letra C, 5. Letra D, 6. 6.000 fariseus tinham na época de Jesus. Tá? 6.000. Desses 6.000 fariseus, tinha duas classes importantes que a gente vai só ver hoje o nome, mas não vamos aprofundar. Ok? Então, eram profundos conhecedores da Torá. Conheciam a Torá. Tinham zelo pela Torá. Seguiam as tradições dos antepassados. Observem as cartas de Paulo. Observem as cartas de Paulo. Observem, leiam as cartas de Paulo. As cartas de Paulo dá para você ler em um dia, todas, incluindo Hebreu. Leiam as cartas de Paulo. Você vai ver que Paulo vai falar muito de tradição. Tá? Muito. Então, seguiam as tradições dos antepassados, criam na imortalidade da alma. Qual é o grupo religioso que não crê que crê que a alma morre quando a pessoa morre? O grupo religioso aqui hoje. O grupo religioso hoje, saduceu, não existe mais. Adventista, os adventistas, tá? Aniquilação da alma. Criam na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos. Então, os fariseus, o que eles acreditavam? Vai cair na prova, tá isso aí. Vou fazer uma prova no próximo domingo? Bora? Beleza? E tem gente que nem vem mais domingo. Eu vou fazer uma prova relâmpago, como tinha antigamente nas escolas. Bom, o que os fariseus acreditavam? Eles acreditavam na Torá, claro, né? Vocês já sabem que existem duas Torás. A Torá escrita que Deus deu para Moisés no monte e a Torá oral, que também os fariseus diziam que Deus deu para Moisés no monte. A escrita e a oral. Tá? Criam na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos, o que mais? Na soberania e controle do eterno, de Deus, né? Sobre todas as coisas. Bem como na recompensa para os justos, que é a vida eterna, e o castigo para os ímpios no mundo vindouro, que é o Guerrinon, né? Que é o inferno, o Guerrinon. No grego é Geena, né? Que é no português. Ok? Deu para entender o que os fariseus acreditavam? Bom, vocês estão anotando? Lembrando que quem está anotando, isso aqui tudo vai para onde? Assim terminar a escola? Vai para o grupo da igreja, no Telegram. Todo mundo está no grupo da igreja. Eu preciso que todo mundo esteja no grupo da igreja hoje, porque eu não trouxe papel. Vou mandar para vocês daqui a pouco 2 textos no Telegram, vocês vão acompanhar no celular de vocês. Tá bom? Ok? Vamos usar as ferramentas para a gente se beneficiar delas, não para ficar apenas lá vendo bobagem que colocam, os seus blogueiros colocam aí. Muito bem, muito bem. Posso passar para frente? Bom, os saduceus, o que é que eles acreditavam? Os saduceus eram a classe mais rica que existia na época. Eles eram babãos do Império Romano. Eles eram políticos. Se associaram ao Império Romano para se dar bem. Tá? Era uma classe sacerdotal, né? Anás, Caifás, e a elite dominante, centrado seus interesses mais na vida política do que na espiritual, diferente dos fariseus. Os fariseus eram centrados na vida espiritual. Já os saduceus, eles fizeram aliança com o Império Romano. Daí se privilegiar dos cargos eclesiásticos, que esse nome nem existia na época, dos cargos ministeriais da época, em vez de eclesiásticos. Certo? Criam na Torá escrita, eles não criam na Torá oral. Já falei para vocês que existe a Torá escrita, que é o Pentateuco, né? E existe a Torá oral. Segundo a tradição, Deus deu para Moisés as duas, a Torá escrita e a Torá oral. A gente acha que Deus deu para Moisés só aquelas 2 tábuas que tem o decálogo. O nome não é 10 mandamentos, 10 palavras o nome. Deus
duas tábuas. Não, Deus deu para Moisés tudo o que está lá no Pentateuco, tudo. Tá bom? Tudo. Aí a gente pensa que Deus deu para Moisés apenas o decálogo, que o nome está errado, não é decálogo. O nome correto é 10 palavras, porque daquelas 10 palavras saiu toda a lei. Entenderam? Ok. Bom, o que mais? Criam na Torá escrita, descartavam as tradições orais, não acreditavam em anjos e demônios, né? Coitados, né? Rejeitavam a ressurreição dos mortos e a imortalidade da alma. Então, posso dizer que os adventistas são saduceus? Sim. Os essênios, para mim, é o grupo mais puro que existiu na face da terra até hoje. Eles eram tão puros, entre aspas, que nem se casavam. Achavam que o casamento era pecado. Muito bem. Já os fariseus, eles tinham prazer no casamento. Eles achavam que quando o homem atingia 18 anos de idade, ele tinha que casar. Os tempos mudam, né? Hoje em dia, você com 18 anos de casar, está fazendo o quê? Besteira, porque sua mente está contaminada não com a Torá. A mente está contaminada com loucura, não com a Torá. Embora minha mãe tenha se casado com 14 anos, fala. Sim. Mas nem todos, tá bom? Nem todos. Tinham a mesma crença dos fariseus, ou seja, praticavam a Torá, porém de acordo com suas próprias interpretações. Ou seja, a questão do casamento, por exemplo. Eles interpretavam como eles queriam. Acolhiam as tradições, contudo, estas eram distintas das dos fariseus. Tanto é que eles se isolaram. O legado que eles deixaram de bom para a gente? Eles viviam no deserto. Provavelmente João Batista era essênio, porque João Batista vivia no deserto. Tá? Eles acharam os manuscritos, deixaram lá os manuscritos do Mar Morto, tá? Lá nas cavernas de Qumran. Foram eles preservaram a Torá. Criam na soberania do Eterno e em seu controle sobre todas as coisas, acreditavam em anjos, demônios, imortalidade da alma e ressurreição. Praticamente acreditavam em tudo que os fariseus acreditavam, com um detalhe, né? Eles eram um grupo separatista, não se misturavam, eles tinham próprias leis dele, eles criaram, né, os usos e costumes entre eles, tinham a própria lei deles. Tinha o próprio costume deles. Eles criaram um manual entre eles, né, de conduta, manual de conduta entre eles, os essênios. Tá? Eles não frequentavam o templo. Por que eles não frequentavam o templo? Aí nós vamos ter que voltar ao passado, antes de Jesus Cristo, 100 anos antes de Jesus Cristo, para estudar, 150 anos antes de Jesus Cristo, para estudar a revolta dos Macabeus. Tá? Eles achavam, os essênios é antes, né? Antes dessa revolta. Eles achavam que o templo estava contaminado porque a classe... Aí vai entrar o livro de Malaquias também, né? A questão do dízimo. Eles achavam que os saduceus estavam todos corrompidos. Os saduceus não, perdão. Os sacerdotes estavam todos corrompidos. Se vendiam. Né? Se venderam. E a revolta dos Macabeus foi um grupo de essênios que se revoltaram. Tá? Expulsaram, né, Qual era a sindalidade dele? Tio Epifânio, que eu agora me falhou a memória. Eles expulsaram lá, né, quando ele invadiu lá, né, o templo, fez lá uma loucura lá dentro do templo, eles invadiram, se levantaram, os macabeus, né, o sacerdote se levantou, invadiram eles lá, mas mesmo assim depois eles saíram de Jerusalém, eles foram para o deserto, e não frequentavam o templo, porque achavam que o templo tinha sido profanado pela corrupção dos sacerdotes que dirigiam o templo. Se você estudar o livro de Macabeus, você vai ter isso aí, tá? E você estudar a revolta dos Macabeus também, está lá no livro. Bom, apesar da semelhança de crenças em relação aos fariseus, alguns pontos de vista dos essênios eram diferentes. Nós vamos focar agora nesses pontos diferentes entre os essênios e os fariseus. Muitos deles praticavam o celibato com o intuito de buscar elevação espiritual. Já acabamos de falar, eles não casavam. Por vontade própria, eles achavam que o casamento era corrompido. As mulheres, não sei eu que vou dizer, são os essênios que diziam.
que as mulheres não prestavam, as mulheres traíam. As mulheres, se você se casar, a mulher vai lhe trair em algum momento da sua vida. Eles achavam isso. Daí, então, eles eram bem organizados, viu? Se você estudar a vida dos essênios, você vai ver que eles eram praticamente um grupo familiar, bem organizados. Nem todos os essênios pensavam da mesma forma, mas a grande maioria pensavam que as mulheres eram pecadoras, né? B. Alguns se isolaram em comunidades apartadas da sociedade, eu acabei de falar, eles não frequentavam o templo, eles se isolaram de Jerusalém, tá? Buscando uma vida de pureza e consagração. Não iam ao Beit HaMikdash, que é o templo, né, em hebraico, Beit HaMikdash, não iam ao templo e não ofereciam sacrifícios, porquanto achavam que os sacerdotes lá oficiantes eram ímpios e estavam a profanar o local. De certa forma, eles tinham razão. Os sacerdotes daquela época já estavam bem corrompidos, como hoje, muitos líderes religiosos são bem corrompidos, bem corruptos. Só pensam no din-din. Tá? Ok? Por último, os zelotes. Jesus tinha um discípulo que era zelote. Quem sabe o nome dele? Judas Iscariotes era zelote. Eram os zelosos. A palavra zelo contra o domínio de Roma, império idólatra. Aí eles queriam um líder, Jesus, que pegasse a espada e expulsasse os romanos dos seus territórios. Bom, neste cenário surgiu, justamente nesse cenário, desses 4 grupos, né? 4 grupos religiosos, surgiu quem? Jesus, Yeshua HaMashiach, cujos ensinos se aproximam do farisaísmo de Hilel e da doutrina dos essênios. Vai ter uma aula só que eu vou falar sobre esse camarada aqui, Hilel. Antes de Jesus, era um fariseu que tinha poucos seguidores. Desses 6.000 seguidores que tinham em Jerusalém, na época de Jesus, apenas 60 seguidores, né? Se você assistiu The Chosen, você vai em algum momento ouvir falar de Hilel, nessa série The Chosen. Em algum momento você vai ouvir falar de Hilel, e se você ouvir, você vai entender que foi um fariseu, tá? Que escreveu muita coisa bacana. E os ensinos de Jesus Cristo se aproximavam muito dele, da sua doutrina e da doutrina dos essênios. Então, por isso que tem muitos estudiosos que dizem que Jesus Cristo era fariseu e também era essênio. Ok? O autor de quê? O Zadok. Sim, da revolta dos Macabeus, José escreveu sobre a revolta dos Macabeus. Os membros do caminho, que são os nazarenos, os primeiros discípulos de Jesus, também conhecido como Netzarim, se tornaram mais um dos 40 segmentos do judaísmo, então, vigente. Pergunta da Raquel no começo da aula. Ou seja, os emissários, ou seja, apóstolos significa emissários, viu, gente? De Jesus não eram reputados como pertencentes a outra religião. Isso é importante. Isso aqui é muito importante, você guardar isso aí e entender isso aqui. Os discípulos de Jesus Cristo, eles não eram reputados como pertencentes a outra religião. Como, por exemplo, o cristianismo. Tá, gente? Os discípulos de Jesus Cristo, eles não eram reputados como criadores do cristianismo. A gente sabe que o cristianismo foi a igreja romana. Mas como um ramo do próprio judaísmo. Isso aqui eu acho que é a coisa mais importante da aula de hoje, para você entender. Tá bom? A coisa mais importante para você entender na aula de hoje, isso aqui. Que os discípulos de Jesus Cristo, eles não criaram uma nova religião. Eles eram o quê? Ramo do próprio judaísmo. E a gente viu os 4 importantes, né? Os 4 importantes grupos religiosos da época de Cristo.
fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Jesus Cristo tinha muita coisa dos fariseus, Jesus Cristo se aproximava muito de Léo, tá? Seus ensinos, se aproximava também dos essênios, tá bom? A gente vai ver que só tinha uma coisa de Léo que ele vacilou nos ensinos dele, que era sobre o casamento, tá bom? Depois, sendo os próximos capítulos, vamos estudar isso aí. Bom, vamos lá. Na época eram comuns conflitos, brigas, discussões entre setores distintos do judaísmo. Ou seja, os fariseus. Lembram de Paulo? Lembram de Paulo? Quando Paulo estava... Deixa eu ver qual é o capítulo de Atos. Quando Paulo foi preso, aí existiam os fariseus e os saduceus. Aí Paulo disse assim, irmãos, Paulo fala bem alto, eu estou aqui por causa da ressurreição. Eita, aí o que aconteceu? Aí os saduceus começaram a brigar com os fariseus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Ó, irmãos, estou sendo aqui julgados. Aí ele trouxe para quem? Para o lado dele? Os fariseus. Ele trouxe os fariseus para o lado dele. Porque, eu estou sendo julgado pela ressurreição do homem. De um homem, ele fala. Os fariseus acreditavam nisso. Os saduceus não acreditavam. Aí começou a briga e deixaram Paulo em paz. Começou a briga entre eles. Está lá no livro de Atos. Era. Tá certo? Bom, então houve muitos conflitos entre esses grupos. E esses conflitos respingaram em quem? Nos discípulos de Jesus. No discípulo de Jesus. A gente vai ver aqui vários textos no livro de Atos falando sobre essas brigas, esses conflitos. Houve episódio em que chamaitas mataram ileitas. Ileitas vem de Léo, chamaitas vem de Chamai. Vocês vão ver isso aí quando eu assisti o The Chosen. Tá? Eram as duas classes dominantes dos fariseus. Os chamaitas era a maioria. De 6 mil menos 60, dá 5.940, não é isso? Faziam parte dos chamaitas, Chamai, de um rabino chamado Chamai. Os outros eram do rabino chamado Hillel. Bom, eram os dois rabinos mais importantes da época de Cristo. Daí eu tenho um bônus hoje muito bom sobre isso. Eu espero que você daqui hoje saia com uma mentalidade diferente sobre o que é a liderança. Quando nós falarmos hoje no bônus, assim que terminar a aula. Toda aula vai ter bônus. Tá? Então eu vou perguntar, quais eram as duas classes, quais eram os dois rabinos dominantes na época de Jesus? Chamai e Léo. Qual dos dois se aproximava de Jesus? Hillel. Tá bom? Entenderam? Ok. Tudo bem. Sendo que ambos eram do partido dos fariseus. Gente, vocês entenderam o que eu falei? Ok. Mas não se preocupe que vai ter uma aula só sobre esses dois camaradas, travou. Só sobre os dois aqui, ó. O que é que eles pensavam? Bom, vai ter uma aula só sobre os dois. Bom, e com os Netzarim não foi diverso, visto que os discípulos do Machia, Jesus, foram severamente perseguidos por seus irmãos judeus. Aí nós vamos ver aqui no livro de Atos essa perseguição. Teve morte, sim, muita morte. Muita morte. De um dos apóstolos de Jesus Cristo que morreu, a perseguição. Mas tu tem que voltar lá para o jardim da infância. Tu. Um dos apóstolos de Jesus Cristo que morreu aí, perseguição. Tiago. Pedro não tem nada falando que ele morreu lá no livro de Atos. Fala no livro de Atos. Tiago. E um dos discípulos de Jesus Cristo que morreu no livro de Atos? Estevão. Tá? Então vamos ver a perseguição. Vamos ver. Vamos dar uma geral no livro de Atos agora. Eu já anotei todas as referências aqui para você não olhar para a Bíblia. Atos 4, 1, 3. Vamos ler?
E estando eles falando ao povo, lembre-se, lembra daquelas 4 vertentes que eu falei lá no aniversário de Josué? Coloquei no grupo de obreiros. Se você não souber essas 4 vertentes, você vai ter dificuldade de aprender a Bíblia. Quais são as 4 vertentes? Pode pesquisar aí no grupo de obreiros. Quais são as 4 vertentes? Vamos lá, eu quero que você fale alto. Vamos, gente, para hoje. Se você desassociar uma dessas vertentes, você não vai entender a Bíblia nunca. Vamos lá? Pode pescar aí no livro no grupo de obreiros, vai. País, Israel. Você não pode. Isso aqui está acontecendo onde? Isso aqui? Israel. O que mais? Cultura judaica. A gente vai ver alguma coisa da cultura já já. O que mais? A língua. Que língua estavam falando aqui? Hebraico, aramaico. Vai, o que mais? História. Que passou-se onde isso aqui? Passou em Fortaleza? Na Alemanha? Na Inglaterra? Não, em Israel. Então, se você precisa dessas 4 vertentes para entender a Bíblia. A Bíblia foi escrita por um povo judeu. A Bíblia foi escrita numa terra, Israel, com várias exceções, né? Quando eles foram para a Babilônia, quando foram para o Egito. Mas na sua grande parte, Israel. Aí uma pergunta de terça-feira agora. Terça-feira. Qual a região onde Cristo mais pregou? Na Galileia. Por quê? Isso, correto. E estando eles falando ao povo, que povo é esse? Que povo é esse? Judeu. Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se, aprendemos o que são os saduceus hoje, né? Que era a classe rica, que tinha poder, dinheiro. Doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ora, eles não acreditavam. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Saduceus, perseguindo aqui os discípulos de Jesus. Atos 5, 17, 19. E levantando-se o sumo sacerdote era o quê? Não. O sumo sacerdote era o quê? Saduceu. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos... Ó, a resposta está bem pertinho, né? É igual a prova, né? Você faz a prova, bota a resposta ali embutida, o povo erra ainda. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos... Aí você pensa, se eles eram dos saduceus, aí vai ter que entrar a história para você aprender a Bíblia. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem acreditavam nos anjos, nem que a alma ia viver eternamente. Está vendo como eu preciso da história? Está vendo como eu preciso da cultura? Amém? Eu acho que eu vou começar, Júnior, a cobrar aqui, escola dominical, uma taxa para eu ir para Israel com esse dinheiro. Tem que cobrar, né, não, macho? É justo ou não é justo? Estou aprendendo aqui, gente, não é porque eu estou estudando, não, mas estou aprendendo aqui o filé. Onde é que você aprende isso aí, por aí, me diz? Hã? Você aprende a dar pulo dentro da igreja, a cair, entendeu? Aprende isso aí. Aprende a levar óleo. Ó, eu vou entregar o óleo ungido, você vai passar na sua casa, o mal vai embora. Vai nada. Vamos lá. E lançaram mão dos apóstolos. Ora, eles tinham motivo demais para lançar a mão dos apóstolos. Porque os apóstolos estavam pregando sobre o quê? A ressurreição. Eles acreditavam na ressurreição? Estão entendendo a história? E os puseram na prisão pública. Mais de noite, um anjo, aí, ó, só para contrariar o maluco aqui, ó. Só para contrariar aqui o maluco, ó. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. Atos 5,40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado. Ora, quem que foi açoitado aqui? Quem foi? Só porque o pastor passa na igreja e não fala com você, você fica... Meu amigo, vai crescer.
Pode, mas nesse caso não. Porque eu já falei até sobre o profeta, lembra de profeta? Balaão é profeta? Balaão é profeta? Não, porque se você for para o hebraico, você vai ver que a palavra que se usava para profeta é uma, e a que se usou para Balaão é outra. Daí o conhecimento da língua. Se você desassociar uma daquelas 4 vertentes, gente, fala as 4 vertentes para o Júnior nunca mais esquecer. Vamos abrir o David Ster, excelente judeu messiânico. Vamos abrir isso aqui, 5:40. Eu tirei da RCA isso aí. Vamos abrir aqui, Atos 5:40. Vê o que ele fala. Saiu o comentário agora, viu? Publicou agora o comentário. R$110, tá? Comprem. Quer mesmo, Carmélia? Amanhã eu compro. Vou comprar amanhã, para mim e para a Carmélia. 5:40. 5:40, vou ler aqui. Eles aceitaram o conselho. Depois de chamar os emissários, aí é apóstolo, né? E mandar açoitá-los, ordenaram-os que não falassem no nome de Yeshua e os deixaram partir. 40. Não tem, vou repetir. Eles aceitaram o conselho, depois de chamar os emissários e mandar açoitá-los, ordenaram que não falassem no nome de Yeshua e os deixaram partir. Está diferente, ficou totalmente diferente, né? Da RCA, né? Isso que é bom comprar, viu? Bom, totalmente diferente, viu, Júnior? Estevão foi apedrejado até a morte. Aqui as referências, não vamos ler, é muita coisa. Começa no verso 8 do capítulo 6 e termina no verso 70 do capítulo 7. Estevão fez um discurso belíssimo, né? Começando desde Abraão, terminando em Jesus. Então significa dizer que Estevão era estudante da Torá, sim ou não? Sim. Estevão frequentava a sinagoga, sim ou não? Sim. Estevão fazia parte das tradições. Conhecia a Torá oral, conhecia a Torá escrita. Estevão era novo. Amém? Aí o discurso de Estevão resultou em quê? Na morte. Morreu. Morreu Estevão. Quem matou Estevão? Foram os grupos religiosos da época, né? Bom, Atos 8:1. E também Saulo, Shaul, né? Saulo é Shaul. Consentiu na morte dele. Dele quem? Dele quem? Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição. Quem perseguiu a igreja? Não foi o Império Romano, foram os próprios judeus. Contra a igreja que estava em Jerusalém. Eu vou ler isso aqui. Faço questão de ler isso aqui e ver se tem a palavra igreja aqui. Atos 8:1, vamos lá. Atos 8:1. E Shaul aprovou o assassinato. A partir desse dia, desencadeou-se intensa perseguição. Ali tem o quê? Olha o que tem aqui. Intensa perseguição contra a comunidade messiânica em Jerusalém. Jerusalém significa Jerusalém. Com exceção dos emissários. O que é emissários? Apóstolos. Os demais foram dispersos pelas regiões de Yehudá. É a Bíblia judaica. Isso aqui é só o Novo Testamento. Eu tenho a Bíblia judaica também. É o Novo Testamento aqui, Iva. Compre, cara, R$20 só. Eu vendo o meu. Aí eu boto o frete aí também. Daqui para ali tem frete. Eu paguei frete. Comprem, tá bom? Comprem. Quem já comprou? Beleza. A Marta também comprou, Antônio José. Comprem, minha gente. Comprem. Você não quer aprender a Bíblia, não? Olha aí. Coisa boa, bacana. Pois eu vou comprar eu vou comprar amanhã o comentário. Quem quiser me dar os R$10, eu aceito. Bom, Atos 9:23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha, os judeus, ó.
conflitos que haviam. Atos 12, 1 e 2. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Bom, Herodes, embora fosse do Império Romano, mas ele só fez por causa dos judeus que chegaram lá para Herodes e incitaram Herodes. Eita, que coisa pequena. Atos 12, de 3 a 11. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. O que é isso aqui, dias dos ázimos? Páscoa, né? E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, vou ler isso aqui, ver se tem igreja, tá? Vou ler aqui, ver se tem igreja. Vocês acham que tem igreja aqui? Tem não. Comunidade messiânica. Muito bem, muito bem. Cadê? Igreja, onde é que está a igreja aqui? Está aqui. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, nas costas aqui, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. Rapaz, a gente tem que acreditar que Deus é Deus, sabia? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Estava no meu script, não, mas vou contar. Eu estava precisando pagar o meu cartão Santander, que venceu dia 6. Hoje é, que dia é hoje? 13, 14, 15, hoje é 15. 15. Eu tenho essa prestação do Santander, tenho o Apivida, o Unimed que eu pago do Isaac e da Gabi. Ainda tem uma prestação da BV. 4 prestações. Em nenhum momento eu fiquei trêmulo. Gente, quando eu olho o meu saldo no aplicativo do banco todo dia. Engraçado que sexta-feira eu não olhei. Aí quando chegou em casa à noite, 10 horas, eu fui olhar. Tinha 5.000 contos na minha conta. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Amém? Pergunta se eu paguei. Já foi compensado. Você acredita em Deus? Amém. Para a gente acreditar em Deus, a gente tem que mergulhar na profundidade das Escrituras. Amém? Eu já quero dinheiro emprestado. Não vou emprestar dinheiro a ninguém. Use sua fé. Gente, vou passar. Você sabe essa história toda, eu vou passar. Você disse a coisa mais certa que hoje que alguém poderia dizer. Quer conhecer a Deus? Conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você se aproxima de Deus. E toda a verdade é paralela, quanto menos conhecimento, mais perto do capeta. Bom, Atos 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, prosélito é aquele gentio que se convertia ao judaísmo. Que não é o nosso caso, nós somos gentios, vamos continuar sendo gentios, amém? A não ser que você vá lá, faça o DNA e diga que você é judeu. Aí se você for fazer o DNA e comprovar que você é judeu, você tem que guardar o sábado, fazer a circuncisão e todas as festas judaicas. Então é melhor você ficar quieto. Fica quieto. Fica quieto, amém? Se você fizer o DNA e descobrir que você é judeu, você vai ter que fazer tudo isso aí. Porque senão você, meu amigo, está fora. É melhor a gente ser gentil mesmo, crendo em Jesus. Amém? No... Aí ele descobriu que era judeu. Eita, vou passar aquele videozinho da tatuagem para ele, viu? Quando ele for lá na Mikvah lá. Ixi. Prepara um kippah para ele aí, menino.
Entendi já. Já entendi tudo. Pastor Belardo, vamos fazer a cirurgia desse rapaz aí. Você pega e eu corto. E despedido da sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Pessoal, tem mais? Tem quantas passagens só sobre Atos aí? Um monte, né? Tem um bocado aí, né? Bom, vou ler, vamos lá. Não estou cansado não, dá para ler. Atos 13, 50, 51. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Nós estamos vendo as perseguições aqui dos próprios grupos religiosos contra Paulo, né, contra Barnabé. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e incitaram as multidões. Bom, terminamos aí o conflito, né? Todo o livro de Atos, todo o conflito que tem no livro de Atos com relação à perseguição dos discípulos. Quem perseguiram os discípulos? Quem perseguiu? Os próprios judeus pertencentes ao farisaísmo, né? Aos fariseus, saduceus, etc. Bom, não termina não, porque a última é essa, ó. Paulo é preso em Jerusalém e defende a sua fé perante inúmeras autoridades, até apelar para César e ser enviado a Roma. Atos 21 a 28. A gente sabe o desfecho da história, né? Paulo vai para Roma e tal. Mas lá em Roma ainda tem um detalhe aqui, deixa eu ver se ainda tem aqui. Não, não tem. Tem? Conclui-se que os netzarim sofreram severa perseguição por parte de alguns. Nem todos. Segmento do judaísmo. É o que nós falamos no início. Né? A igreja, né, nasceu, tal, perseguição por cima de perseguição. E quem estava por trás dessa perseguição, todos eram os grupos religiosos da época. Bom, apesar do conflito, o livro de Atos termina dizendo que a pregação do reino de Elohim prosseguia sem impedimento algum. Não pode, né, gente? Terminou aí? Atos 28, 31 termina aqui, né? É a última. Aí vamos para o bônus. Ninguém sai, vamos para o bônus. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Muito bem. A aula é pequena, eu disse para vocês, porque o assunto é extenso e termina no próximo domingo. Agora tem um bônus que hoje que é bacana. Gente, todo mundo tem internet aí? Eu vou mandar um texto para vocês agora. Pega o celular de vocês, que é o bônus agora, tá? Vou mandar dois textos. Vou mandar dois textos para vocês agora. Bisavô do Júnior era rabino, da classe dos Chamaítas. Fala. Pode falar. Beleza. Se arrependeu de fazer a circuncisão. Pessoal, esse texto que eu vou mandar agora, esse texto que eu estou mandando agora para vocês, eu vou falar dessa história de eu curo, eu determino, eu profetizo, eu o que mais? Eu tanta coisa, né? Quem já tomou as 2 doses da vacina? Ó, tem um aplicativo aqui que você bota no seu celular, porque você vai precisar, mais cedo ou mais tarde, mostrar, não precisar de papel, vai no celular. Quer que eu mande para vocês o aplicativo? Vou mandar. Quem tomou só uma também, vou mandar. No grupo do Telegram, tá aí com ele? Tu tá no grupo do Telegram? Cadê teu celular? Então vai receber agora. Não, essa aula aí, Leonor, manda aí, viu, pessoal? A Leonor já tá mandando essa aula aí pro grupo, tá? Eu vou mandar 2 textos de bônus. Vocês estão no grupo da igreja, né?
Pronto, já mandei o primeiro texto. Está com o celular não aí? Tem alguém aqui que não está no grupo da igreja? Tem? Quem não está no grupo da igreja? Não está? Por quê? Não tem tela, gente. Baixa, mulher. Não, estou mandando agora. Veja se chegou, mandei agora. Veja se chegou o primeiro texto. Chegou? Estou mandando o segundo. Pessoal, nós temos, presta atenção, eu acho que é. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Bom, eu queria que vocês abrissem. Não, coloca na tela aqui. Isaías 1, 26. Bom. Todo mundo pegou os textos aí? Pegou? Todo mundo aí já? Ok? Posso ler? Vamos ver, vamos pro primeiro texto. Pessoal, existe uma palavra no hebraico, atentem. Existe uma palavra no hebraico chamada halahá. Já viram? Já expliquei o que é, lembram? O que é uma halahá? Halahá, gente, sim, para vocês entenderem, é uma decisão tomada por um sábio. Tá? Um sábio toma uma decisão. E, com certeza, Deus falou para aquele sábio. Tá? Veja o que diz Isaías 1, 26, para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse texto é messiânico, vai acontecer no milênio. E restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Isso vai acontecer ainda no milênio. Mas não significa dizer que Deus não tenha líderes hoje. Deus tem líderes. O problema é, será se todos os pastores que existem no mundo foram levantados por Deus? Esse é o problema. Esse é o problema. Tá bom? Esse é um grande problema. Agora você imagina o estrago de um pastor que Deus não levantou. O estrago que esse homem está fazendo aí por gerações e gerações e gerações. Grande, né? Estrago grande. A halahá, todo judeu segue. Quando um sábio determina uma coisa, é lei. Tá? É lei. Por isso que Deus determinou, por isso que Deus, quando as pessoas falavam contra Moisés, que era o representante de Deus, ela diz ao texto que falavam contra Deus. Certo? Ok? Eu vou dar um exemplo de halahá aqui no Novo Testamento, que aconteceu em Atos 15. As determinações impostas pelo Tiago. Porque Tiago era o líder da igreja. Certo? Aí, antes de ler, vocês já estão lendo o texto? Antes de ler o texto, eu queria ler com vocês. Antes de ler o texto, você já participou de algum grupo de oração onde alguém falou, Senhor, nós ligamos agora aqui na terra para que o Senhor ligue aí no céu? Quem já participou? Só 3 pessoas? 4, 5, 6, mais pessoas. Né? E você já orou assim também ou não? Já. Lembrem-se, para que eu entenda a Bíblia eu preciso de quê? De 4 vertentes. A história, a cultura, o povo e a língua. Tá? Eu não posso associar a interpretação correta das Escrituras sem essas 4 vertentes. Por não conhecermos a história do ligar e desligar, usamos de uma forma louca. Aí inventamos, tal.
eu profetizo, eu determino, eu declaro, eu confesso, eu curo, etc. Vamos ler o texto, eu vou explicar o que é halahá. Primeiro texto, está aí 2 de janeiro, né? Botei a data aí. Do professor Pinchas. Em Mateus 16, 19 e 18, 18, Yeshua fala de ligar e desligar na terra e no céu. Muitos leitores modernos do Evangelho não percebem que esses termos, especialmente quando são usados lado a lado, são expressões idiomáticas judaicas antigas, comuns, que significam proibir e permitir em um contexto legal. Em hebraico, significa amarrar, eu devo ter traduzido errado aqui, era outro nome para amarrar, mas surgiu aí amarrar de novo. Depois eu vou olhar o original e vou corrigir. Confinar, aprisionar, idiomicamente proibir. O termo hiti significa desamarrar, liberar e linguisticamente permitir. No final do primeiro século, Flávio José usa os equivalentes gregos desta terminologia hebraica. Abaixo estão vários exemplos desses termos no Talmud. Para quem não é familiarizado, o Talmud ele foi escrito lá na Babilônia, tá certo? Talmud, vocês vão ver Talmud babilônico, foi escrito lá na Babilônia. Talmud é 100% de Deus? Não. Tá? Você tem que peneirar para saber o que é de Deus dentro do Talmud. Esses antigos textos em aramaico e hebraico usam a terminologia de amarrar e soltar com frequência. E é muito isso da época de Cristo. E é muito claro que eles significam a partir do contexto talmúdico mais amplo. Nessa primeira passagem, os rabinos discutem a flexibilidade das interpretações da Torá e decisões derivadas delas. Estes são estudiosos da Torá que se sentam em muitos grupos e se dedicam ao estudo da Torá. Frequentemente há debates entre esses grupos, já que alguns desses sábios tomam um objeto ou pessoa ritualmente impuro e estes o tornam puro. Estes proíbem, uma ação e estes permitem. Estes consideram um item inválido e estes consideram válido. É assim. Só para você não ficar voando, entender o que significa isso aqui. Por exemplo, um grupo de sábios se reuniam e diziam assim, vamos usar o sábado, por exemplo. Sábado. Gente, no sábado eu posso jejuar? Aí os sábios discutiam. Eles iam lá para a raiz do jejum. Aí eles pensavam assim, bom, sábado não é dia de tristeza, porque jejum para o judeu é tristeza. Melancolia. Sábado é dia de quê? De alegria, porque nós estamos comemorando a vitória, nós estamos comemorando a nossa vida. Sábado é alegria. Então, o grupo de sábios se reuniam, criavam a halahá, ou seja, criavam uma norma e diziam, não, no sábado não é para jejuar. Entenderam o que é uma halahá? Os sábios se reuniam e toda a comunidade obedecia. Toda. Tá? Por quê? Cadê isso aqui? Juízes. Quem ia levantar o homem? Deus. Deus levantava o homem como líder. O problema é, será que na sua igreja, o líder que tem lá, na sua igreja não, nas igrejas de forma geral, o líder que tem lá foi Deus que levantou? Fica a pergunta. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, por isso que aqui no Ocidente, ninguém leva as coisas a sério. Porque mesmo que um líder fale alguma coisa, as pessoas não obedecem. Entendeu? Diferente do Oriente. Você vê aqueles grupos xiitas, eles morrem por conta da religião. Eles obedecem. Tá? Estou entendendo aqui o texto, né? Então, assim, eu parei onde, hein? Estes proíbem uma ação e estes permitem. O que o sábio respondia para uma pessoa que viesse perguntar? Não, mas lá na minha comunidade o sábio falou, aí o que ele dizia, o outro sábio? Se ele falou isso, então cumpra. Um sábio, ele não entrava em choque com o outro sábio. Bom,
da mesma forma, você, estudante, faça seus ouvidos como um funil e adquira um coração compreensivo para ouvir tanto as declarações daqueles que tornam objetos ritualmente impuros, quanto declarações daqueles que os apresentam eles puros. As declarações daqueles que proíbem, ações e declarações daqueles que as permitem, né? As declarações daqueles que consideram os itens inválidos e as declarações daqueles que os consideram válidos. Quem está falando disso é o Talmud. Bom, era uma vez uma contenda entre alguns rabinos da terra de Israel e o rabino Anina. Eles deliberadamente reverteram suas decisões, justificando suas ações de que ele estava agindo por conta própria e que Israel é a autoridade final em questões importantes. Isaías 2:3. Essas decisões foram descritas como decisões vinculativas e perdedoras. Isto é o que o Talmud registra. Aí o Talmud diz assim: Anina governaria o item puro e os sábios de Eretz Israel, ou seja, da terra de Israel, o governariam impuro. Eles governaram rigorosamente. Mas no caso em que ele considerou um item impuro e eles o declaram puro, quais são as circunstâncias? Como eles poderiam governar puramente o que ele governa impuro? Não foi ensinado em um baraíta. Se um sábio considerou o item impuro, seu colega, que eu acabei de dizer isso aqui, não tem permissão para governá-lo puro. Se ele proibiu, seu colega não pode permitir. A Gemara explica. Eles consideraram que deviam fazê-lo neste caso para que as pessoas não fossem arrastadas atrás dele. Devido às exigências da época, eles revogaram suas decisões. Outra passagem no Talmud de Jerusalém descreve os rabinos discutindo sobre o mandamento de Êxodo 35:3. O versículo proíbe acender uma fogueira no sábado, mas não está claro se isso aplica apenas a um sábado regular ou a um festival também. Alguns ligaram, ou seja, proibiram, outros liberaram ou permitiram. A casa de Shammai, lembra de Shammai que eu falei hoje? Que era dos fariseus? Proíbe. E a casa de Hilel permite. Tá? O reverendo Naum, o irmão do reverendo Ila, perguntou sobre este assunto antes do reverendo Yohanan. Ele disse a ele: não proíba e não o permita. Talmud de Jerusalém. Exemplos de decisões de ligar e desligar são coloridos nos textos rabínicos. Em Tosefa, ou na avó da Zorá, e nós vamos estudar sobre Zorá também aqui, tá? O Zorá é o pai da Cabalá. O Rabi Ami citou esse ditado: o que um sábio proibiu, não perguntes a outro sábio, ou ele pode permitir. Cada vez que esses termos são usados em um contexto legal, eles significam proibir e permitir. Ao estudar os evangelhos, devemos sempre ser guiados pelos usos históricos e culturais da linguagem e estar ciente dos modos de vida judaicos. O contexto de Mateus 16, 19 e 18, 18 é estabelecer regras. Espero que os exemplos desses textos antigos permitam um quadro vívido de como amarrar e saltar não estavam ligados ao exercício do poder sobre o diabo ou a guerra espiritual, mas sim descrever um processo, estabelecer normas e regras. Não tem absolutamente nada a ver com oração. Aí eu não sei a cultura judaica, aí eu entro no reteté e começo a amarrar coisas que não é para ser amarrado, começo a saltar coisas que não é para ser saltadas. Quem entendeu? Vou citar um texto aqui, em Atos 15, do que é amarrar, do que é proibir e do que é liberar. Tá? Vou soltar já aqui um texto. Está em Atos, vocês vão acompanhar. O professor Pintos escreveu o texto no mesmo sentido, ligando e desligando, estilo do primeiro século. Ele diz assim, no Evangelho de Mateus, o outro texto: Jesus disse a seu discípulo Pedro: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus sabia o Talmud? Sabia a cultura judaica? Sabia o que era amarrar, desamarrar? Claro, ele era judeu. Nós sabíamos disso? Por isso que entramos na loucura do eu salto isso, eu salto aquilo, eu declaro, eu profetizo, eu curo, eu faço tudo. Está vendo a loucura aí? No mundo evangélico? E acaba contaminando todo mundo?
Vamos lá. Calma que eu vou soltar o texto em Atos, já já. Quais são as explicações e ensinamentos mais comuns sobre esse versículo de ligar e desligar que se ouve hoje? Muitas pessoas assumem que tem algo a ver com a guerra espiritual e amarrar o diabo. De fato, o contexto ao redor é sob a autoridade do discípulo. Apenas o diabo não estava envolvido aqui. Tem nada com o diabo. Na realidade, vinculação e perda são conhecidas expressões técnicas legais no mundo judaico antigo. Vincular é restringir. Restringir, limitar e, no sentido jurídico, proibir algo. No lado oposto, soltar é desatar, libertar, o que, em sentido jurídico, significa permitir algo. Então, vocês estão vendo que o líder, ele tinha poder de criar uma norma na comunidade e toda a comunidade tinha que obedecer. Assim como ele tinha poder de criar uma norma, essa norma poderia ser permitir ou não permitir. E toda aquela comunidade obedecia quem? O líder. Qual é a comunidade que obedece 100% o pastor? Aqui está o exemplo do historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfos, que é Flávio José. Ele escreve que sob a rainha Alexandra de Jerusalém, os fariseus se tornaram administradores de todos os assuntos públicos, com poderes para banir e readmitir a quem quisessem, bem como para soltar e atar. José disse que os fariseus tinham autoridade para soltar e atar, e não demônios ou satanás. Quando Jesus usou essa terminologia nos evangelhos, ele também não falou sobre oração ou guerra espiritual. O contexto é legal e os termos devem ser interpretados no contexto judaico do primeiro século. Assim como os fariseus na citação de José, os discípulos tiveram o direito de legislar, o direito de fazer regras e normas, permitindo e proibindo coisas em sua própria comunidade. E isso é obrigatório e perde o estilo do primeiro século. O desenvolvimento da capacidade de entender a Escritura no contexto judaico tornará o seu estudo da palavra de Deus muito mais rico. Agora eu vou dizer um caso concreto que aconteceu na igreja. Atos 15, vamos lá. Primeiro concílio da igreja, vamos ver se cai bem direitinho como uma luva. Bota a decisão de Tiago aí, Leonor, de Atos 15. Atos 15. A decisão de Tiago com relação a como seria o procedimento dos gentios. Já acharam aí? Qual é o texto? Isso é o bônus de hoje. Que bônus bacana, não é não, pessoal? A partir de hoje você nunca mais vai dizer eu amarro, eu solto. O Senhor está ligado aqui na terra. Tem uma música, não tem? Está ligado aqui na terra, está ligado lá. Como é que é, Josué? Tu cantou muito isso aí, não foi? Lá na catedral? Aqui, ó. Como é o nome disso? Como é o nome desse poder jurídico de criar regras? Halahá. Como é o nome que se dá desse poder que Deus dá para o líder? Deus dá para o líder de criar uma norma, uma regra. Halahá. Está aqui um, ó. Cadê, meu Deus? Falhou. Meu amigo, você não pode sair daqui hoje sem esse entendimento. Atos 15, a decisão de Tiago. Pode? Bote aí o que ele diz, que os gentios façam isso, aquilo outro. Aqui, ó. A partir do 13. E levantando-se eles, havendo-se eles calado, respondeu quem? Por que Tiago? Porque ele era o líder. Quer dizer que Pedro era submisso a ele? João era submisso a ele? Sim. Sim. Sim, era submisso. Era um submisso, sim. Ele tinha o poder lá de soltar? Ele tinha o poder de soltar e de liberar? Sim, Tiago tinha. Aqui, ó. Homens e irmãos, ouvi-me. Olha o que ele diz. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e retificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio
do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentro... Ele já começou a criar a regra. Ele cria uma regra a partir daqui. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aqui, ó. Nós. Mas escrever-lhes que se abstenham, olha, é a regra. Abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Pronto, ele criou uma halahá, ele criou o quê? Uma norma jurídica. Ele tinha poder para isso? Tinha. Isso vem de quando? Antes de Jesus já vinha isso. Está lá no Talmud. Aí como nós nos separamos, né? A gente já estudou aqui a separação que houve da igreja dos gentios, da igreja dos netzarins, dos judeus messiânicos. Como nós nos separamos, nós perdemos o quê? O conhecimento, a cultura judaica. Aí usamos o texto de forma totalmente errada. Nós, nos grupos de oração, e amarramos o diabo. Tem um pregador famoso que diz assim: diabo, você tem agora, a partir de agora, eu não sei se é espaço que ele diz, no raio de até 5 quilômetros, você não pode mais... Que é isso, rapaz? Que é isso? É muita maionese, é muita viagem. Muita viagem. Por isso que eu digo para vocês, minha gente, cuidado com esses programas de rádio, esses programas de televisão. Amém, pessoal? Quem gostou do bônus? Maravilha, né? Deus é bom demais, é ou não é? É porque eu nem li aqui o que é que diz aqui o... É H-A-L-A-C-H-A. CH tem som de R. CH tem som de R. Pessoal. Então vocês entenderam, né, o que significa? O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que você permitir na terra será permitido no céu. Isso aqui é regra jurídica. Norma jurídica. Não tem nada a ver com oração, guerra espiritual, amarrar o capeta. Amém? Beleza? Alguma pergunta? 4 perguntas. Vai lá, primeira. Vai lá, faça. Liderança. Tu conhece quantos judeus, homem? Tu conhece quantos judeus? Gente, a pergunta dele é bacana. Existem 3 grupos de judeus. Existe o judeu ortodoxo, existe o judeu conservador, existe o judeu... Não, eu estou falando nem de judeu messiânico, não. Desses judeus que não creem em Jesus. Que é o ortodoxo, o conservador e o racionário, né? O libertador. Queridos, o judeu ortodoxo, ele não crê, nenhum dos 3 crê no Messias. O ortodoxo, ele não crê no Messias, mas não quer dizer que ele não conheça a Torá. Ele conhece a Torá. Tá? Qual foi o outro judeu que eu falei? Conservador. Né? O judeu conservador, fala, tem o ultra ainda? Não, isso aí foi tu que inventou, não existe não. Eu nunca ouvi falar nisso não. Tá? O judeu ortodoxo, o judeu presbiteriano, isso é novo. Vamos ficar em pé, vamos orar. É certo, você acredita em anjo, né? Acredita que a alma não morre.
A mulher tá cesseando aí ele, ó. Lucas 16 responde sua pergunta. Lucas 16. Mas você está muito mais para cabala, viu? Para cabalar, viu? Cuidado, ó. Cuidado com a cabalá, viu? A cabalá é bem mística, viu, gente? Você está muito para judeu cabalista. Tá bom, pessoal? Fez sim, com certeza. Gente, nós não temos ainda fundamentação sólida para entrar no mundo da Cabalá, tá? Eu aconselho que vocês não vejam vídeos da Cabalá, que vocês não leiam texto da Cabalá, porque é muito místico, vai confundir, tá bom? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem aprendeu alguma coisa hoje aí? Só praticar. Bom, vamos orar? Hoje à noite nós vamos falar, eu vou usar alguma coisa da Carla, que a Carla falou, que eu achei bacana, e vou acrescentar mais algumas coisas que a gente sabe, né? Hoje vai ser bacana o culto. Vai ter muitas revelações aqui da parte do Senhor. Amém? Então, assim, liderança, para terminar, gente, é assim, o que um sábio falava, o outro sábio não se metia, a gente acabou de ler aí, né? Ele respeitava a decisão do sábio, né? Então aqui, essa decisão que Tiago toma foi respeitada. Acabou-se. Todos os judeus messiânicos respeitaram a decisão, né, do Tiago. Aí você junta um grupo de evangélicos, não estou falando do pessoal daqui da igreja, dessa igreja, de outras igrejas e tal, vamos almoçar numa pizzaria hoje, ou numa churrascaria, vamos. Me dá uma picanha mal passada, e você corta a picanha cheia de sangue e come. Você não está respeitando o que Tiago falou. Entendeu? Aí você vai, eu vou lá no mercado São Sebastião e tal, eu vou almoçar, me dá aí um sarrabulho. Você está comendo sangue. O que Tiago falou aí? Então assim, meu amigo, se nós aqui não respeitamos nem o que Tiago falou, como é que a gente vai respeitar a Bíblia? Porque o que Tiago falou virou o quê? Virou norma, virou lei, regra. Não é para discutir se ele está certo ou está errado, não. Entendeu? Porque ele falou da parte de quem? De Deus. Não falou da parte do homem. Amém, queridos? Então vamos respeitar o que diz a palavra. Glória a Deus. Então Deus levanta juízes, levanta pessoas. Tá bom? E respeita as pessoas que Deus levantem. Amém? Aleluia. Respeite os líderes agora. Ora a Deus e pergunta se eu sou de Deus ou não. Você vai para casa hoje, dobra o teu joelho e pergunta: Senhor, o pastor Carlos foi levantado por ti ou não? Porque se não foi, é engodo, eu quero ir embora. Amém? Tenha coragem. Bota o joelho no chão e ora. Agora, se Deus falar com você e disser que foi Ele que me levantou, então me obedeça. Aleluia, então obedeça. Aleluia, senão você entrar no jugo desigual, né? Amém? Glória a Deus. Ore a Deus, peça muita sabedoria a Ele. Aleluia. O que nós temos hoje são muitos líderes que vêm do segundo, do terceiro casamento, do quarto casamento, do quinto. Eu já vi líder no sétimo casamento já. O cara é casado pela 7ª vez. 7 vezes o cara já é casado. Misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, pela Tua santa e maravilhosa palavra. Que o Senhor Deus continue nos orientando. Nós queremos cada vez mais crescer em graça, crescer em conhecimento. E pedimos ao Deus que o Senhor nos livre de falsas doutrinas. Aleluia. Doutrinas de demônios. Daquilo que não está na Tua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe neste domingo, nos guarde, nos livre do mal. Que a gente possa ter um culto super abençoado hoje em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos.